Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós começaremos o livro 2. Vamos falar sobre o capítulo 5, Sequências Narrativas. Na próxima aula, nós faremos exercícios sobre o capítulo 5. Então, vamos lá. Uma sequência textual pode ser vista como um conjunto de proposições que se estabilizaram como um recurso composicional dos vários gêneros, ou ainda como modos de organização linear que visam a formar uma unidade textual coesa e coerente. Então, coesa diz respeito à coesão, é uma aula que vocês já devem ter tido em algum momento, coesão e coerência. Então, a coesão é a capacidade que nós temos, né, de usarmos de vários recursos com o objetivo de evitar repetição, né? Então, nós podemos usar sinônimos, nós podemos usar referentes, e a coerência é o sentido, né? Então, quando algo tem sentido, é coerente. Outra forma de caracterizar as sequências é considerá-las parte da organização do discurso, como uma espécie de sequência teoricamente definida pela natureza linguística de sua composição. Então, os aspectos lexicais, né, as palavras, sintáticos, tempos verbais, relações lógicas e pela função que desempenha no conjunto do texto. Existem 6 sequências: a narração, a descrição, exposição, argumentação, conversação e injunção. Nós falaremos sobre cada uma delas na aula de hoje. A dimensão pragmática diz respeito aos macroatos de fala, ou seja, ao que o texto faz, ao objetivo principal a ser atingido. Então, cada um vai ter um objetivo principal. É composta ainda da atitude comunicativa, ou seja, o objetivo do texto, e também das atualizações em situações comunicativas, os gêneros em que essa sequência pode ser encontrada. A dimensão esquemática global se refere aos modelos cognitivos ou esquemas formais responsáveis pelo esqueleto do texto, né? A parte composicional do texto. Quais são os elementos mais esperados em determinado texto ou não. Finalmente, a dimensão linguística da superfície abarca as marcas sintático-semânticas reconhecíveis no texto. Então, nós temos aqui algumas perguntinhas. 1. Qual é a finalidade da sequência? 2. Como as ideias estão organizadas no texto? 3. Qual é a estrutura e a forma das palavras, frases, sentenças? É importante reconhecer o significado das palavras e saber utilizá-las no texto. Então, para cada texto é importante que nós façamos essas perguntas. Então, nós temos aqui a narração, a narrativa. Vamos trabalhar nesta sessão com 2 exemplos. Uma notícia não ficcional, ou seja, que não faz parte da imaginação, né? Mas tem uma realidade, e uma fábula ficcional. No primeiro, no texto não ficcional, observa-se o agrupamento do relatar. E no segundo, texto de ordem ficcional, o agrupamento do narrar. Então, esse relato ele está mais associado a algo real, né? E nós temos aqui depois, no segundo texto, o leão e o rato, que tem um agrupamento do narrar, né? Ou seja, uma narração que vai se construindo. Então, a primeira, judoca Rafaela Silva dá a primeira medalha de ouro ao Brasil. Então, nas disputas de hoje, 8, Rafaela já havia vencido a romena Corina, a alemã Miriam, a sul-coreana Kim e a húngara, pessoas com nomes bem diferentes, né? A portuguesa Thelma Monteiro venceu por um yuko a romena Corina Capriori e ficou com a medalha de bronze. Então aqui, gente, nós temos uma história, né, uma narração, mas é um relato, é algo que realmente aconteceu. Ao lado nós temos a história que se intitula O Leão e o Rato. Um leão dormia sossegado quando foi despertado por um rato, que passou correndo sobre seu rosto. Com um bote ágil, ele o pegou e estava pronto para matá-lo, ao que o rato suplicou: Ora, se o senhor me poupasse, tenho certeza que um dia poderia retribuir a sua bondade. Rindo por achar ridícula a ideia, assim mesmo ele resolveu libertá-lo.
Aconteceu que, pouco tempo depois, o leão caiu numa armadilha colocada por caçadores. Preso ao chão, amarrado por fortes cordas, sequer podia mexer-se. O rato, reconhecendo seu rugido, se aproximou e roeu as cordas até deixá-lo livre. Então disse: O senhor riu da ideia de que eu jamais seria capaz de ajudá-lo. Nunca esperava receber de mim qualquer favor em troca do seu, mas agora sabe que mesmo um pequeno rato é capaz de retribuir um favor a um poderoso leão. A moral da história: os pequenos amigos podem se revelar os melhores e mais leais aliados. Então, nós temos aqui, gente, uma narração, tanto no primeiro quanto no segundo texto. Entretanto, a primeira é não ficcional, né, uma notícia, e a segunda é ficcional. Nós temos uma fábula, uma história que envolve animais, né, e que apresenta uma moral. Então, a narração é uma exposição escrita ou oral, que fazemos de um ou mais fatos, de ações sequenciais. Também temos um texto narrativo quando nele há uma sequência de imagens, né, que mostram um acontecimento ou uma série deles. Daí a proximidade da tipologia narrativa sobre o cinema, que é uma imagem em movimento. Sobre a linguagem. Então, gente, se nós temos uma sequência de imagens, né, nós também temos uma narração, entretanto, a linguagem que se utiliza, havendo só imagens, é a linguagem não verbal, né? Então, sobre a linguagem utilizada nos textos narrativos, predominam os verbos de ação, estudar, brincar, correu, né? E há também a presença de advérbios, geralmente para marcar a temporalidade, então ontem, depois, na próxima semana, e a espacialidade, né? Então aqui, lá, dentro, fora. Os textos narrativos costumam respeitar uma estrutura formada por apresentação, desenvolvimento ou complicação, clímax e desfecho, né? Então, a apresentação dos personagens, depois a história com mais detalhes, né? Esse desenvolvimento, algum problema que pode ocorrer, o clímax, né? O ponto alto, que vai te despertar principalmente para saber o final da história. E aí a gente tem o desfecho. A apresentação situa o leitor na história, mostra a ele quem são as personagens, qual é o local e quando ocorrem as ações. O desenvolvimento manifesta um conflito, um problema responsável pelo andamento da história. O clímax é o momento de maior tensão da narrativa. Então, por exemplo, quando você assiste a uma série, você pensa, só um episódio, mas por que você fica ali na frente da TV por horas e horas muitas vezes? Porque cada episódio tende a terminar com um clímax, fazendo com que você continue para saber, para que você continue para saber os próximos momentos, né? As próximas ações que vão acontecer ali. Então, que desencadeará o desfecho, ou seja, o término do enredo. Contudo, não é obrigatório que as partes da narrativa estejam dispostas exatamente dessa forma. Além de muitas vezes ser comum encontrar narrativas sem apresentação ou desfecho ou compostas de flashbacks. E o que são flashbacks? Flashback é uma interrupção da narrativa para mostrar uma outra sequência menor de ações e contar um pequeno episódio que aconteceu anteriormente. Então, aquela ordem linear ela acaba não sendo seguida, né, nesse momento. Pode ser representado por um fragmento da lembrança da personagem ou do narrador, por exemplo. Então, temos aqui, né, ali embaixo, elementos da narrativa. Quais são os elementos que vão compor uma narração? O narrador, o personagem, espaço, tempo, enredo. Basicamente, eles respondem ao leitor as seguintes perguntas: o que e como, que é o enredo, quem, os personagens envolvidos, né, o protagonista, antagonista, coadjuvante, onde, o cenário, quando, o momento em que essas ações aconteceram, né, dias, estações do ano, minutos, apenas. Então, esses elementos são muito importantes, eles é que vão montar essa narração. Então, qual que é a finalidade da sequência? Relatar, narrar. Como as ideias estão organizadas no texto? Os eventos são colocados dentro de uma sucessão temporal causal. Qual que é a estrutura e a forma das palavras, frases e sentenças? É importante conhecer o significado das palavras e saber utilizá-las no texto. Então, há verbos de ação no pretérito, né, no passado, e marcadores temporais e espaciais, advérbios e locuções adverbiais.
Então, agora vamos falar aqui sobre a descritiva. Então, quando descrevemos um ser ou um objeto, transformamos em linguagem aquilo que os 5 sentidos captam e assim caracterizamos pessoas, ambientes, objetos e sensações. Na linguagem utilizada nos textos descritivos, predominam os adjetivos, né? Que é a classe responsável pela caracterização, por expressarem atributos e impressões, e o tempo verbal predominante é o presente e os verbos característicos são os de ligação, né? Porque, por exemplo, ela é bonita. Então, bonita é uma palavra que caracteriza ela, né? E esse é o nosso verbo de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, né? São os principais verbos de ligação. O texto descritivo não apresenta uma estrutura textual rígida, embora normalmente seja dedutivo, ou seja, parte de observações mais gerais para as mais particulares, de forma que o objeto ou o indivíduo descrito seja particularizado. Então, o método dedutivo é aquele que parte de observações mais gerais e depois vai para as observações mais particulares. As descrições também podem ser objetivas ou subjetivas, de acordo com a observação que o escritor quer comunicar. Assim, a descrição objetiva é exata, é fiel à realidade e precisa, sendo também chamada de descrição técnica ou científica. Já a descrição subjetiva retrata impressões que dependem do olhar do narrador, dos seus sentimentos e do que o ser descrito desperta no escritor. Por isso é bastante encontrada em textos literários, principalmente no livro O Ateneu, do Raul Pompeia, por exemplo. Então, leia um exemplo de descrição a seguir. As horas parecem não andar. São 6h28. Passou-se pouco mais de 1 hora e a sensação era de que o dia já tinha acabado. Cada toque no telefone, cada barulho um pouco mais saliente é motivo de alerta. Os olhos estão esbugalhados, o coração palpita, a cabeça está pesada. Os olhos estão fixos no telefone, esperando ele tocar, esperando que o juiz da minha vivência ligue, dite as regras e eu cumpra. O telefone tocou enquanto escrevia. Agora estão com um tom de voz mais impositivo, como querendo deixar bem claro quem está dando as regras, quem é rei e quem é súdito. A oferta dada não foi aceita nem recusada. O diálogo está mais conflitante. Assim como antes, ficaram de nos ligar. Voltamos ao aguardo. Se Deus quiser, isto será resolvido. Então, esse trecho, gente, o trecho que nós acabamos de ler, né, foi escrito por um leitor de um jornal do Rio Grande do Sul. Ele enviou um e-mail ao jornalista responsável pelo blog, que faz postagens sobre o cotidiano dos gaúchos. No e-mail, o leitor conta como sofreu com um assalto e o drama de ter de negociar com os assaltantes para recuperar o carro roubado. Temos então uma carta eletrônica, ou seja, um e-mail, né, relatando um fato com a descrição de um narrador personagem. Por isso destacamos no início dessa teoria que as sequências discursivas se misturam, né? Outra consideração importante é que para se diferenciarem trechos descritivos de trechos narrativos, é preciso perceber que na descrição não há passagem do tempo. Os olhos estão esbugalhados, o coração palpita, a cabeça está pesada, os olhos estão fixos no telefone, esperando ele tocar, esperando que o juiz da minha vivência ligue, dite as regras e eu cumpra. Então, nós conseguimos perceber que aqui não há passagem do tempo, né? À medida que a leitura evolui, conseguimos montar uma imagem mental dessa cena e imaginar como se sente a personagem. Então, aqui a personagem está falando sobre seu estado, né? Aflita ao lado do telefone, ansiosa, esperando uma carta. Então, é normal que a gente tenha a descrição e a narração, né? Porém, na narração nós temos essas palavras, né, que nós já mencionamos, por exemplo, os verbos, os advérbios, né, de tempo, que vão marcar essa passagem temporal. Então, temos aqui mais algumas perguntinhas. 1. Qual que é a finalidade da sequência? Descrever, criar uma imagem mental de algo. Como as ideias estão organizadas no texto? Então, parte-se das observações mais gerais para as mais particulares e não há passagem do tempo.
Depois, qual que é a estrutura e a forma das palavras, frases e sentenças? É importante conhecer o significado das palavras e saber utilizá-las no texto. Então, aqui há amplo uso de adjetivos para expressar atributos e impressões. Predominam verbos de ligação, então na narração predominam verbos de ação, né? E na descrição, verbos de ligação no tempo presente. Então, agora vamos falar da exposição. Então, aqui, expositiva. Entendemos como expositivo o texto que tem como objetivo explicar, fazer conhecer ou compreender determinado assunto, ou seja, aquele que busca a imparcialidade e informa o leitor. Com isso em mente, o escritor utiliza nos textos expositivos linguagem formal, com predomínio de frases na ordem direta, ou seja, sujeito, verbo, complemento, né, o que facilita o entendimento, e de orações explicativas. O tempo verbal predominante é o presente e os verbos característicos são os de ligação. Há amplo uso de conectivos de esclarecimento, reiteração, ou seja, repetição, reformulação, com o intuito de facilitar, esclarecer e explicar mais detalhadamente o conteúdo do texto, ou seja, isto é, o que eu acabei de falar, né? Ou seja, em outras palavras e etc. Então, na exposição, os exemplos e as comparações são recursos utilizados para facilitar a compreensão das ideias, né? Também é possível encontrar textos expositivos construídos com mais de uma explicação sobre o mesmo assunto. O objetivo é que, pela enumeração de diversos pontos de vista sobre tal tema, um determinado interlocutor se informe para melhor produzir as suas próprias conclusões sobre o assunto em questão. Então, aqui nós temos, veja um exemplo de sequência expositiva. O que é o SISU? O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem. Então, a gente tem um texto aqui que tem o objetivo de explicar, né? De ser claro, de fazer o leitor compreender o que está sendo dito. E depois, quem pode participar? Pode fazer inscrição no Sistema de Seleção Unificada, SISU, no primeiro semestre de 2017, o estudante que participou do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2016 e obteve nota na redação que não seja 0. É necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2016. O número de inscrição e a senha de outras edições do exame não são aceitos. Então, gente, nós temos o texto expositivo, que tem como objetivo principal explicar, né, deixar uma informação clara. E aqui nós temos também mais algumas perguntinhas. Então, qual que é a finalidade da sequência? Explicar, informar, fazer conhecer um assunto. Depois, como que as ideias estão organizadas no texto? Apresentam-se as informações ordenadamente, né? Depois, qual que é a estrutura e a forma das palavras, frases e sentenças? A linguagem é formal, uma linguagem rebuscada. Os fatos ficam na ordem direta. Há orações explicativas, conectivos de esclarecimento, né? Ou seja, isto é, e predominância de verbos de ligação no tempo presente. Então, agora vamos para a argumentação. Ao contrário da expositiva, a sequência argumentativa tem como intuito defender. Então, o texto expositivo, ele queria explicar algo, né? O texto argumentativo, ele quer defender um ponto de vista, um posicionamento. Então, por exemplo, se você tem o seguinte tema de redação: a intolerância religiosa no Brasil, né? E aí você vai apresentar um posicionamento. Você vai dizer que a própria história do Brasil começou com uma intolerância religiosa, né? E aí você vai usar, então, argumentos para defender esse ponto de vista. Que argumentos você pode utilizar? Você pode dizer que quando os colonizadores chegaram aqui, eles tinham o objetivo também, né, de catequizar os índios, ou seja, impor o catolicismo. Você está, então, usando um argumento histórico, né, para defender o fato de que a intolerância religiosa no Brasil já começou com a própria construção, né, com a própria chegada dos portugueses aqui. Então, você está fazendo o quê? Está utilizando, né, está usando recursos argumentativos para defender um ponto de vista, ok?
Então, temos aqui algumas perguntinhas. Qual que é a finalidade da sequência? Defender um posicionamento, uma ideia. Como as ideias estão organizadas no texto? Então, há uso de recursos argumentativos, além da exposição de fatos. Então, você expõe fatos, né? Entretanto, com o objetivo de defender um ponto de vista. Qual que é a estrutura e a forma das palavras, frases e sentenças? Então, a linguagem é mais ou menos formal, né? A linguagem tem que ser, não pode ser muito coloquial, de fato, tá? E existe o objetivo de defender, né, um ponto de vista. E o tempo verbal utilizado geralmente é o presente. A gente pode ter também o passado histórico, né, que é conhecido. Vamos falar agora da injunção. Então, um texto injuntivo, gente, ele tem o objetivo de ordenar, né, de expressar alguma ação, de executar algo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em uma receita, né, uma receita de bolo, você tem lá os ingredientes e depois o modo de preparo. Os verbos eles vão aparecer no modo imperativo, né? Misture, coloque, tire do forno. Então, aqui a gente tem um exemplo, não de uma receita, né? Porque não são só as receitas que são injuntivas, mas é um exemplo bem clássico. Vamos aqui analisar esse textinho. Como passar no vestibular sem sofrer? A fórmula é esta: aprender a estudar, evitar o estresse e não esquecer que fazer é fundamental. Então temos aqui, ó, mantenha-se isolado, incorpore o horário de estudo, estabeleça etapas, nunca estude sem energia, oriente-se, mude de postura, não seja um devorador compulsivo, enfrente as dificuldades, ou seja, são verbos que estão expressando aqui um conselho, né? Então, nós temos aqui um exemplo de texto injuntivo. E por fim, conversacional. O diálogo é o texto formado por uma sequência de falas, ou seja, é produzido por ao menos dois interlocutores que falam preferencialmente sob a lógica dos turnos, ou seja, um por vez. Então aqui nós temos um exemplo, gente. Uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo, que é maravilhosa, muito legal, que tem só um pedacinho, né, para exemplificar, que se chama O Lixo. Então, olha, encontram-se na área de serviço, cada um com o seu pacote de lixo. É a primeira vez que se fala. Bom dia. Bom dia. A senhora do 610 e o senhor do 612. Eu ainda não lhe conhecia pessoalmente. Pois é. Desculpe a minha indiscrição, mas eu tenho visto o seu lixo. O meu quê? O seu lixo. Ah, reparei que nunca é muito, sua família deve ser pequena. Na verdade, sou só eu. Notei também que o senhor usa muita comida em lata. É que eu tenho que fazer minha própria comida e como não sei cozinhar, entendo. A senhora também, me chame de você. Então aqui nós temos um diálogo, né? Cada hora um personagem é que fala, certo? Nós temos uma lógica, né? Então pergunta, resposta ou uma observação, né? Em seguida um comentário sobre aquela observação, beleza? Então são exemplos de gêneros textuais em que o diálogo predomina. A conversa telefônica, os textos teatrais, o debate e a entrevista, que apresentam turnos de conversação organizados sob a lógica da pergunta e da resposta. E aqui por fim, né? Qual que é a finalidade da sequência? Estabelecer a intenção imediata entre os interlocutores. Como as ideias estão organizadas no texto? O texto é organizado seguindo a lógica de turnos. Depois, 3. Qual que é a estrutura, né, a forma das palavras, frases e sentenças? Há uso recorrente de elementos fáticos e os sinais gráficos para representar recursos da oralidade, né? Então, por exemplo, você mora sozinho? Né, nós temos aí, então, um sinal gráfico, né, que é o ponto de interrogação. E depois também vimos aqui, gente, recorrente elementos fáticos, né? Então, por exemplo, o que são esses elementos fáticos? Quando você quer enfatizar alguma coisa, né? Então, por exemplo, você mora sozinho? Sim. Se você diz né? Então você está enfatizando que pode ser entendi, pode ser interessante, ok? Então, queridos, espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula nós faremos exercícios sobre esse assunto. Ótima semana, bons estudos e até a nossa próxima aula.